Eu trabalhava em uma pizzaria no centro da cidade. O lugar tinha 3 donos e nessa noite alguns dos entregadores tinham faltado. E um dos donos estava revezando as entregas comigo. Quando surgiu uma entrega para uma zona bem isolada da cidade, um lugar no qual eu nunca tinha ido, e eu resolvo pegar esse pedido. O ano era 2009 e eu não tinha um GPS, pois não era algo tão popular. Meu celular era de flip bem simples e basicamente eu usava um mapa para me localizar quando as entregas eram assim, em lugares que eu não conhecia. Meu chefe me entrega um papel com a localização e o número de telefone para contato. Não me lembro do nome do cliente, mas essa informação não é tão importante assim na história. Eu pego meu carro, meu mapa e 2 pizzas e vou para o endereço. Chegando lá, o lugar era muito tenebroso, ficava bem isolado, já no fim da cidade, em uma estrada em meio à mata, sem iluminação. O asfalto estava gasto e cheio de buracos e eu estava praticamente perdido. Não estava conseguindo localizar a casa do cliente e precisava andar com a luz interna do carro acesa para poder ficar de olho no mapa. Eu resolvo ligar para o cliente e perguntar como chegar em sua casa e, para minha surpresa, ainda tinha sinal de celular, mas o cara não atendia a ligação. Tocava por um longo período e caía na caixa postal. Lá pela 5ª tentativa o cara me atende, com uma voz calma e séria. Eu falo para ele que estou perdido e que sou o entregador, e ele, do mesmo jeito que estava, sem nenhuma alteração na voz, me diz a localização de sua casa e que eu deveria virar em uma estrada de terra no meio das árvores e que a casa estaria ao fundo. Depois de 5 minutos procurando, eu encontro a entrada até avistar uma casa velha de madeira, com uma luz laranja bem fraca saindo da janela. Eu estaciono meu carro ao lado de uma caminhonete velha, que era o único carro estacionado por ali. Eu desço com as 2 pizzas na mão e caminho até a casa. O lugar era muito escuro e tive dificuldades de andar até a entrada. Chegando na entrada, a campainha está estourada, com um pedaço pendurado junto com os fios. Então eu bato a porta. Espero alguns segundos até que um homem abre apenas um pedaço da porta e a metade de um rosto surge pelo canto me olhando fixamente. Aquilo me deixou assustado. O olhar era pesado e dentro da casa estava uma penumbra, apenas uma luz ao longe acesa. O rosto do cara estava coberto por uma sombra. O homem então fala, e era a mesma voz do telefone, calma e séria. E eu falo o valor da pizza para ele, esperando o dinheiro, e ele me diz que iria buscar a grana e pediu que eu esperasse. Ele entra e deixa a porta meio aberta, e eu escuto passos dentro da casa de alguém caminhando. Pela fresta da porta tocava uma música antiga, como se fosse dos anos 1930. O homem começa a demorar quando a porta abre sozinha lentamente, e eu olho para dentro da casa. O chão estava podre e em alguns lugares estava quebrado, com lençóis cobrindo buracos na madeira. O sofá era muito antigo e estava mofado. A casa por inteiro era muito velha e a decoração era toda retrô, como se estivesse parado no tempo. Mas o pior era o cheiro que vinha lá de dentro. Um cheiro podre, como se algum animal estivesse morto. O cara estava demorando muito, então eu o grito da porta, perguntando se ele havia encontrado dinheiro, quando de dentro da casa escuto ele falar: "Eu estou ocupado. Você pode vir até a cozinha?" Meus chefes sempre nos falam para evitar entrar na casa dos clientes, principalmente se o cliente for suspeito, e esse cara era suspeito demais. Então eu finjo que não ouvi e pergunto para ele o que ele diz, e ele repete: "Poderia vir aqui na cozinha?" Eu resolvo entrar na casa. Quando eu entro, haviam 3 corredores. O da esquerda tinha algumas portas que eu acreditava ser os quartos. O corredor do meio levava ao fundo da casa, onde eu avisto uma vitrola velha, de onde vinha a música, e me assusto com um homem de costas em pé, dançando lentamente sem camisa. Um cara extremamente magro com os ossos bem aparentes. E ele dançava de um jeito estranho, fora do ritmo. E o outro corredor levava à cozinha, e eu caminho até lá com as 2 pizzas na mão, quando paro com um susto. O cara estava em pé, no batente da cozinha, apenas com a metade do corpo me olhando novamente. Eu pergunto para ele se ele tinha o dinheiro, e ele começa a rir. Uma risada muito estranha que parecia mais ou menos um animal grunhindo. E ele ria e me olhava fixamente. Aquilo me deixou apavorado, e eu resolvo fugir dali.
começo a caminhar de costas para a porta sem tirar os olhos dele. E quando chego na frente do corredor, que leva aos fundos onde o homem dançava, eu tenho uma surpresa. Ele já não dançava mais. Agora, ele estava em pé, me olhando fixamente, e também começava a rir. Eu não penso duas vezes e corro para fora, para o meu carro, onde escorrego no barro, mas isso não me para, pois me levanto rapidamente e vou para a porta do motorista. Eu ainda estava com as pizzas na mão, então abro o carro e jogo elas no banco de trás, ligo e começo a manobrar. Como eu coloquei o carro ao lado da caminhonete, eu não consigo tirá-la apenas com a ré, então eu faço uma manobra de 3 fases, e quando paro o carro na frente da casa, de lado, e olho para ela, a porta da entrada estava completamente aberta. E só de pensar que um daqueles caras poderia ter saído de lá e tentar abrir o meu carro, eu me desespero e saio acelerando com tudo, derrapando na lama, voando daquele lugar. Eu volto à pizzaria e conto tudo para o meu chefe e para os outros funcionários, e meu chefe não fica bravo com isso e nos dá as 2 pizzas para comer. O cara nunca mais fez um pedido conosco, não pelo menos nos 2 anos seguintes em que ainda trabalhei por lá. Eu tive pesadelo com esse dia por meses, onde o cara me observava pela quina da parede de casa, e eu nunca mais entrei na casa de nenhum cliente, independente de quem seja. Eu sei que essa história não é tão pesada quanto as outras contadas aqui, mas aquele dia foi assustador para mim, e eu nunca mais esqueci. Essa história aconteceu no ano passado. Eu tenho 20 anos e moro em uma cidade do interior dos Estados Unidos. Mas é uma cidade que posso dizer universitária, devido às universidades que temos por aqui. Em época de férias, a cidade fica vazia, mas em época de aula, a cidade lota. Eu trabalho em uma lanchonete onde vende também bebidas alcoólicas, e nós somos os únicos que ficam abertos até as 2 da manhã, em meio à semana, e até as 3 na sexta e no sábado. Então dá para imaginar que depois de um certo horário, onde tudo fecha, os universitários voam para cá e o lugar lota. O que sinceramente é um porre. Aqui, nós fazemos entregas de bicicleta, principalmente por ser mais econômico, pela cidade ser pequena e pelo fato de que algumas ruas das cidades o tráfego de carros fica praticamente impossível devido à grande quantidade de universitários na rua. Então a bicicleta é o meio de transporte ideal para isso. Saiu um pedido para o centro da cidade e era minha vez de entregar. Já era 2 da manhã, mas por ser sexta-feira, íamos até as 3. Eu já conhecia a rua e sabia chegar até lá de cabeça, então não precisei do GPS. Peguei a minha bike e em menos de 10 minutos já estava no lugar. Era uma casa universitária de 3 andares. Ao chegar, eu paro minha bike em frente, desço e vou em direção à porta com um pedido e começo a bater. E ninguém me atende. Bato na porta por mais ou menos 5 minutos e nada. E isso começa a me deixar triste, pois se o cliente não pegar o pedido, eu teria que voltar com ele para a loja. E eu não receberia a entrega. Teria um desperdício de tempo e uma perda de dinheiro. De repente escuto um som vindo atrás de mim, do outro lado da rua. Um farfalhar nos arbustos. Eu imagino ser apenas o vento, mas mesmo assim resolvo me virar e olhar. E quando eu viro, eu me assusto. Havia um homem agachado atrás dos arbustos me olhando. Eu finjo que não o vi e começo a bater na porta com muita força e ninguém me atende. Eu começo a desconfiar que isso poderia ser algum tipo de armação do cara que tinha feito o pedido. Então eu olho novamente para trás e ele continua lá. E então eu bato na porta com muita mais força e o mais alto que posso. E agora a luz acende e a porta se abre. Um homem atende a porta e eu falo do pedido. E ele me diz que o nome do pedido era do outro cara que também morava ali e que iria chamá-lo, pois ele morava no último andar. Eu digo que tudo bem e que estaria esperando ali. Novamente escuto farfalhar e quando olho para trás, o homem havia andado um pouco mais para frente e ainda me olhava. Na hora, eu penso em entrar e fechar a porta, mas fico com medo dele roubar minha bicicleta que estava jogada na frente da casa. Então decido ficar por ali mesmo, com aquele cara suspeito me observando. O rapaz desce as escadas e diz que o amigo estava apagado de bêbado. Eu falo para ele assinar o recibo pelo amigo e pegar o pedido. E ele não quis, mas eu insisto, e com muito receio ele aceita. Eu já estava apavorado para sair rasgando dali, que não liguei em receber uma gorjeta pela entrega.
O cara assina o recibo, eu agradeço e ele fecha a porta. Eu pego a minha bicicleta e começo a pedalar quando o homem pula em minha direção, tentando me derrubar, mas eu consigo ser mais rápido e ele começa a correr atrás de mim com muita velocidade. Eu dou uma boa olhada para ele e ele vestiu uma calça jeans, uma blusa moletom com touca e provavelmente estava de máscara, pois eu só conseguia ver os seus olhos. Em sua mão, ele carregava algo que parecia uma faca, pois a lâmina brilhava no escuro. Eu estava com medo de cair e não poderia dar a volta pela rua, que seria o caminho certo, pois ele ia me alcançar. Mas eu me lembrava de um caminho de bicicleta mais ao fundo, e eu vou por lá. O caminho era muito escuro, mas por sorte eu já conhecia de olhos fechados, e eu consigo despistar o cara e chegar na loja hiperventilando e muito cansado de pedalar. Naquela noite eu resolvi ir embora direto. Não contei ao meu chefe e nem aos meus colegas de trabalho. Eu simplesmente guardei minha bike no carro e fui para casa dormir, pois estava assustado demais para continuar trabalhando. Eu saí do turno da noite no dia seguinte e fui para o diurno, e atualmente carrego uma faca comigo para caso acontecesse algo parecido novamente. Sempre fiquem desconfiados, pois a minha cidade era muito tranquila. Não era algo grande como Nova York, e mesmo assim passei por uma situação perigosa. Não estamos 100% seguros em lugar nenhum. Eu trabalhei um tempo com a Uber Eats. Gostava de trabalhar no turno da noite, pois pagava mais caro. Neste dia, eu peguei uma entrega afastada do centro, que demoraria em torno de 20 minutos para chegar no endereço, devido à demora, e eu ganharia mais pela entrega. Eu aceitei o pedido e fui a caminho da residência. A casa ficava muito longe do ponto de partida, chegando em um bairro bem isolado, no meio do nada. A estrada que dava acesso era uma saída lateral da via, e a rua era sem saída e não tinha luz. A casa era a última, e eu chego no local e está tão escuro que sou obrigado a deixar o farol do meu carro aceso, para iluminar a entrada da casa, que também estava com as luzes apagadas, e levo comigo a minha lanterna. Eu começo a bater e ninguém atende. Então eu mando uma mensagem para o cliente, informando que já estava na porta e pergunto se o endereço estava correto. O cara me responde confirmando o endereço e diz que está vendo o meu carro e que eu estou com o farol aceso, mas ninguém abre a porta. Eu pergunto se ele tem certeza e me afasto da porta e vou até a janela lateral para olhar por dentro da casa e não via nada. Tudo estava escuro. Eu começo a desconfiar que tudo isso não passasse de alguma fraude para comer de graça. Mas eu não deixaria o lanche ali. Quando ele me manda uma mensagem dizendo que está me vendo. Neste momento, assim que termino de ler, escuto uma voz vindo do escuro, do lado de fora da casa, me chamando, falando um oi. Eu olho para todos os lados, iluminando com minha lanterna, e não vejo nada. Então eu resolvo sair dali. Tudo isso já estava estranho demais para mim, e eu já estava apavorado. Eu vou em direção ao meu carro e escuto o som de algo esvaziando. E quando eu olho, os 2 pneus esquerdos estavam rasgados, como se alguém tivesse passado uma faca. Eu entro no carro com medo e tranco as portas e deduzo que os outros 2 também estariam rasgados. E quando ligam, o painel do carro vem a informação, avisando que os 4 pneus estavam sem pressão. Não tinha como sair dali, a não ser tentar buscar ajuda com a polícia ou ficar dentro do carro até amanhecer. Até que no farol da frente aparecem 4 caras em pé, olhando para mim. E cada um vem em direção ao carro, um em cada porta, e começa a mexer na maçaneta, até que percebem que está trancado e param. O cara que estava do meu lado, no meu vidro, se abaixa e bate, e eu consigo ouvir ele falar bem abafado: "Saia do carro, ou vamos atacar fogo com você dentro." E ele me levanta a mão, mostrando um galão de combustível. Então eu respondo: "Eu vou sair, mas não façam nada comigo." E ele concorda. Quando eu desço do carro, sou jogado no chão com violência, e os 4 vêm para cima de mim, me chutando em todas as partes do meu corpo, até eu desmaiar. Acordo um pouco mais tarde, tonto, sangrando muito. Tatei os meus bolsos e estou sem meu celular ou carteira, e ando com dificuldade até a próxima casa com a luz acesa. Uma mulher me atende e eu falo que fui espancado e roubado, e precisava de ajuda e de um telefonema. E por sorte, ela me ajudou. Eu ligo para a polícia e informo o que aconteceu, e eles vêm até a casa da mulher, junto a uma ambulância para me atender.
Pela manhã eles rebocam o meu carro e, por sorte, o seguro pagaria pelas 4 rodas. Mas em relação às minhas coisas, eu fiquei com prejuízo e tive que repor tudo. Todo o dinheiro ganho na noite, a carteira com documentos e cartões, meu celular e meu tênis, que eu só percebi que estava a 100 quando cheguei ao hospital. Eu fiquei um tempo afastado me recuperando na casa dos meus pais e depois voltei a trabalhar com a Uber, mas não com a Uber de entrega, e sim de passageiros, e só trabalho no turno da manhã. Eu aprendi uma grande lição aquele dia e fico feliz de estar vivo para contar essa história para vocês. Por fim, a polícia conseguiu localizar um dos caras, o líder deles. Ele já era procurado por outros roubos na região, mas não recuperei nada do que perdi com isso. E a casa estava à venda há meses, e por isso não tinha ninguém por lá. Fala galera, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um curtir, comentem o que vocês acharam sobre as histórias, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho para receber a notificação sempre, e até a próxima. Tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.